Segunda Samuel começa com a lamentação sobre a morte de Saul por Davi, a morte de Jonatas, o cântico de Davi lamentando a morte de ambos, e então ele é instituído rei primeiro sobre Judá, e depois de um período, pelo menos de uns 2 anos, contra a casa de Saul, ele então é constituído rei sobre todo Israel. Segunda Samuel apresenta então a história e o reinado do rei Davi, os seus grandes feitos, suas grandes batalhas, suas grandes conquistas, o fato de trazer a arca para Jerusalém, né, a presença de Deus no centro do reino, instituir Jerusalém como a capital do seu reino. Então, o segundo Samuel apresenta então a história e o reinado do rei Davi. Então, nós vemos as controvérsias, onde ele acertou, onde ele errou, toda a sua vida, né? Então, como um homem de Deus e como erros que pôde cometer, mas sempre estando um coração submisso, voltado e humilhado na presença de Deus. Então entra o período dos reis, Primeira Reis, já nos primeiros capítulos aparece Davi constituindo o seu sucessor Salomão, e Salomão ele assume reinado. Então Davi morre, Salomão assume reinado, e uma das primeiras coisas que ele pede a Deus é sabedoria para governar aquele tão grande povo. E então Deus lhe dá muitíssima sabedoria, se tornou ele o rei mais próspero, mais bem-sucedido da história do povo e de Israel, o homem mais sábio que já existiu. Então, até a Bíblia diz que na época de Salomão a prata não tinha nem valor, né? Porque havia muita abundância realmente em Israel e em Jerusalém. E como então na sua velhice Salomão ele se desvia dos caminhos de Deus, Deus, sob julgamento, ele então divide o reino de Israel. Eram 12 tribos, então Deus, por amor a Davi, continua a sua lâmpada acesa em Israel, e então é dividido. 10 tribos fica para um lado, que é o reino do norte, e 2 tribos, Judá e Benjamim, fica para o lado do sul, o reino do sul. Então os filhos, os descendentes de Davi, fazem o reinado nas tribos do sul, que é Judá e Benjamim, e na tribo do norte, as 10 tribos, é chamado de tribos de Israel. Então o Israel se divide em 2 partes. E então na tribo do norte aparece reis que são levantados. O primeiro rei da tribo do norte foi Jeroboão, que foi servo de Salomão, e então acontece de haver muito pecado, muita rebelião, acontece de haver coisas que desagradaram a Deus e serviram a outros deuses, como houve na época dos juízes, e então houve muito assassinato de reis, reis depostos, reis traídos, e até nós vemos que até na tribo do norte, acho que deve ser o Acabe, o que mais governou mais tempo sobre a tribo do norte, que era chamada de Israel, e na época dele, a mulher dele, Jezabel, instituiu o culto a Baal, e nós vemos que se levantou um grande profeta, que é Elias, que
profetizou, que condenou o pecado. Até nós vemos a história de Elias, que fez grandes feitos em Israel, orou, e 3 anos, 6 meses não choveu sobre a terra, depois orou de novo, e o céu deu chuva, a terra produziu o seu fruto. Vemos o combate de Elias com os profetas de Baal em 1 Reis, capítulo 18, que desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, e então Elias levou eles ao ribeiro de Quizon, e matou mais de 400 profetas de Baal, 450 profetas de Astarotes, e então subjugou a idolatria em Israel. Vemos então o período dos reis, todos os acontecimentos, todo o pecado, todo o enredo que se deu através dessa circunstância. Começou no período desses reis da tribo do norte, a Síria se tornar uma nação forte e fazer grande oposição a Israel. Havia combates extremos, como também as próprias tribos do norte, que era Israel, combatia as tribos do sul, que é a tribo de Judá. E então Deus levantou entre os filhos de Davi ainda homens, reis, que foram pessoas que serviram a Deus, que temeram a Deus, que buscaram a Deus, como foi Josafá, como foi Josias, como foi Ezequias, né? Homens realmente que buscaram ensinar o povo a servir a Deus, e também homens como Manassés, filhos de Ezequias, que transtornaram, que fizeram o povo pecar, que fizeram coisas horríveis e horrendas em Israel, em Judá, né, claramente, coisas, né, que realmente aconteceram, que levaram o povo a perder batalhas, a ser escravo, coisas terríveis. Ainda no período dos reis, se levanta a Síria também como uma grande nação e combate, e então, passando já para o livro de 2 Reis, né, aparece já também a figura do grande profeta Eliseu, que foi o sucessor de Elias, né, um grande homem de Deus, com grandes feitos, grandes acontecimentos, e continua os reis, principalmente das tribos do norte, cada 4 gerações, reis que governaram 6 meses, 4 gerações, acabava aquele período e já era constituído outro rei, de outra família, de outras circunstâncias, até que houve a Síria, que tinha se tornado uma grande nação na época, levou as tribos do norte para cativeiro, e até hoje, né, se procura resíduos e restantes desse povo. Até nós vemos que Deus explica, e tudo isso aconteceu porque eles deixaram o Senhor seu Deus, não obedeceram os seus mandamentos, foram infiéis, não guardaram as leis, os estatutos. E então, quando o rei da Síria ele leva o povo de Israel cativo, então ele deixa traz pessoas da Síria para a terra de Israel, e então as feras começam a matar as pessoas, e então ele diz assim, porque eles não sabem servir o Deus da terra. Então eles trazem pessoas da Síria que se mistura com o povo de Israel, e daí que vem os samaritanos. Então a Samaria era a capital do reino do norte. Então ali em Samaria, a mistura do povo da Síria e de outros povos com o povo de Israel, surge os samaritanos. Até porque, então nós vemos que os judeus não se dão com os samaritanos. Então chamam os samaritanos de bastardo, povo misturado, povo que não é puro. Então, essa é a rixa que nasceu entre eles. E até também o povo de Israel é levado cativo, e em segunda Reis aparece que
o povo também de Judá, né, os descendentes de Davi, por fim também são levados cativos para a Babilônia, do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor faz um cerco em Jerusalém, a grande fome acontece de ele invadir Jerusalém, tomar a cidade, pôr fogo na cidade, acabar com o templo, né, o grande templo de Salomão, né, uma maravilha, né, do povo de Israel, um lugar de adoração. Então é colocado fogo e os utensílios da casa de Deus levado, o povo levado, tudo cativo para a Babilônia. Esse é o período, e então, do final dos reis, da monarquia. E nesse período, então, o profeta Jeremias, ele falou muito contra a rebelião, contra o pecado do povo, advertindo, chamando o povo novamente a Deus e mostrando realmente que o povo de Israel, o povo de Judá, né, claramente iria ficar, ia cativo para a Babilônia e ficar num período de 70 anos cativo na Babilônia. Então esse é o período dos reis e claramente segunda reis. Crônicas. Então crônicas é o quê? É uma crônica, né? Algo relatado que mostra as genealogias, o princípio, a origem de tudo, a monarquia. Primeira Crônica conta muito sobre a história do rei Davi também, sobre o seu reinado. Então, Crônicas, primeira e segunda Crônicas, fala mais sobre os reis, claramente das tribos do sul, que os reis de Judá, até eles também irem cativo para a Babilônia sob Nabucodonosor. Acreditamos que Esdras tem escrito esses relatos, essas crônicas, que o início do livro de Esdras, o final de Segunda Crônicas, é o mesmo relato, é o mesmo acontecimento. Então, aí encerra-se também o período dos reis, que são levados cativos para a Babilônia, e então Esdras, Neemias e Ester já são acontecimentos dentro do cativeiro da Babilônia.